E que a Mãe Maria Santíssima sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, nos auxiliando no nosso processo de estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Essa é a nossa oitava ou nona palestra, eu nunca lembro, sobre desenvolvimento mediúnico, onde eu estou focando em me aprofundar nas principais mediunidades e dar dicas para médiums que têm suspeitas relacionadas a ter uma dessas mediunidades, do que eles podem fazer para poder desenvolver melhor essa habilidade. Nós já estudamos vários tipos de mediunidade aqui. Por exemplo, a gente já estudou sobre a mediunidade de incorporação, a de intuição, as mediunidades associadas ao sono, as mediunidades associadas à percepção, como a visão, a audição e por aí vai. E hoje nós iremos dar continuidade a isso. Sempre lembrando, você deve buscar ter uma conexão grande com o seu anjo guardião e com seus guias antes de começar a tentar desenvolver sua mediunidade. Lembre-se que ser médium é estar no meio entre o plano físico e o plano espiritual e ter essa conexão profunda. E lembre-se da importância da meditação e da conexão com o plano espiritual para você fazer isso através do autoconhecimento, porque a principal forma de você saber diferenciar se aquilo realmente é um espírito ou se aquilo é um fenômeno psicológico seu, como eu já venho debatendo há várias reuniões, é através da observação de como o fenômeno acontece. Na última palestra eu falei bastante sobre os médiums sonambúlicos, sobre as mediunidades associadas ao sono, e eu falei sobre o ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, e de como você pode melhorar o seu sono, a sua produção de melatonina pelo próprio corpo, para você ter uma noite de sono melhor. Dei algumas explicações breves sobre os benefícios disso para a saúde e não me aprofundei muito porque já tem uma palestra separada só sobre isso aí aqui no canal, explicando sobre a importância do sono e do cuidado com o corpo físico para um bom desenvolvimento da mediunidade. Falei sobre como nós temos sonhos geralmente referentes a algo associado à nossa vida e de como é bom a gente tentar ter um caderno dos sonhos ou um local para a gente anotar esses sonhos e tentar entender o que o nosso inconsciente quer nos ensinar. Como não deu tempo na última palestra, hoje eu fiquei de me aprofundar em relação aos três principais tipos de mediunidades associadas ao sono, que no caso seria o sonambulismo, que é o primeiro nível, o êxtase, que seria tipo o último nível, e o sonambulismo, como eu vou explicar, ele se separa em sonambulismo natural e induzido, tem também o sonambulismo lúcido e por aí vai. E também, geralmente, tem uma parte só para explicar sobre a letargia, catalepsia e mortes aparentes, que era um fenômeno muito comum na antiguidade, as pessoas terem mortes aparentes e como não tinham médicos para averiguar se realmente a pessoa estava morta, aconteciam vários casos estranhos. Por exemplo, o costume de enterrar 7 palmos embaixo da terra era uma forma de garantir que realmente a pessoa estava morta e que ela não ia conseguir sair do caixão. Vários túmulos antigos mostram arranhões internos, mostrando que muitos casos ocorreram de pessoas que tinham mortes aparentes, que só tinha o jeito de estar morto, mas não estava. Então, por isso que tem um capítulo aqui só falando sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes, porque era um fenômeno muito comum na época, por não saber se a pessoa estava viva ou não, só de ver o corpo dela lá parado, e geralmente na letargia e na catalepsia, o batimento cardíaco ele ficava tão baixo que parecia realmente que a pessoa estava morta, então isso geralmente dava muito problema, era muito comum, tanto que o costume de ter a novena, de ter... de o pessoal ficar velando o corpo, às vezes a noite inteira ou por mais de um dia antes de enterrar, era exatamente uma forma de constatar e ter a certeza de que realmente aquela pessoa morreu. E aconteceu muito naquela época de pessoas realmente acordarem e ser uma gritaria, e um chororô e um susto danado.
Tanto que tem várias histórias, tem até um cemitério lá na Europa que tem a história de uma mulher que foi declarada morta, de que ela foi enterrada viva, que como ela foi enterrada com joias, profanaram o caixão dela e quando o cara tava tentando tirar o anel de ouro do dedo dela, ela voltou à vida e a mão dela ficou sangrando, porque ele tentou cortar o dedo dela para tirar o anel, e na hora o cara gritou de susto, ela gritou também, ela voltou para casa, quando ela voltou para casa, o marido dela viu ela dentro de casa e ele literalmente morreu de susto. Ele tomou um susto tão grande pelo fato de ver a mulher dele em casa que ele morreu e aproveitaram a cova que tinha sido feita para ela para enterrar ele. E lá tem, inclusive, no túmulo dela escrito: aqui jaz fulana de tal, eu esqueci o nome dela, mas é uma história verídica, que morreu 2 vezes, mas só foi enterrada apenas uma. Aí tem até essa piadinha, é um local bem turístico e bem famoso por causa disso. Então, casos de letargia, de catalepsia, de um sono induzido, ou de pessoas dormindo e não acordando, e enfim, espécies de comas, enfim, eram muito comuns naquela época e quando não se tinha muita explicação, é, ia-se para essa parte imaginária, para essa parte reflexiva. Mas eu não vou me aprofundar muito na letargia, na catalepsia, porque também já tem palestra mais aprofundada sobre isso, de quando eu li pergunta por pergunta do Livro dos Espíritos. Eu vou me aprofundar mais no sonambulismo e no êxtase, que é o que a gente ainda vê hoje em dia. Já que a letargia, a catalepsia, hoje em dia, a gente sabe que se alguém não tá acordando ou tá com um jeito meio dormindo, meio morto, meio acordado, a gente leva no hospital, chama um médico e ele averigua o que tá acontecendo. Mas, como eu falei, já tem palestra mais aprofundada, onde eu explico ponto por ponto isso daí, então por isso que eu não vou me aprofundar, que aqui é mais focado para o que os médiums provavelmente passarão. E aí eu tenho de diferenciar para vocês o sonambulismo é, normal e o sonambulismo magnético, entre outros tipos, que é o que eu vou falar aqui hoje. O que é o sonambulismo? Bem, o sonambulismo é basicamente um estado onde a pessoa, em meio que um estado de sono, meio que acordada, ela acaba se movimentando no momento que ela deveria estar dormindo. Quando a gente vai dormir, lembrem-se da palestra anterior, o nosso cérebro ele começa a produzir melatonina. Melatonina é uma espécie de sonífero que o nosso cérebro faz para poder desligar o nosso corpo para a gente assim poder dormir. E quanto maior a quantidade de melatonina vai se fazendo, mais a gente vai tendo sintomas. Por exemplo, um dos primeiros sintomas de que a melatonina tá começando a agir em você é o bocejo. A pessoa começa a bocejar. A melatonina ela também diminui um pouco a temperatura corporal, ela também deixa você mais lento para perceber as coisas, para entender as coisas, e você se sente mais cansado. E aí é que tá. Geralmente as pessoas, em vez de ir logo deitar e dormir e aproveitar, elas ficam mexendo no celular, elas ficam mexendo em coisa que tem luz, e aí atrapalha todo o ciclo circadiano. Mas, basicamente, quando a melatonina ela vai ganhando uma certa proporção na sua corrente sanguínea, ela vai desligando as partes do seu cérebro responsáveis por você ficar em vigília. Não é que desligue, o seu cérebro ele continua ativo e fazendo várias coisas enquanto você dorme. Mas ele vai desligar, por exemplo, as partes motoras para que você fique deitado na cama, ele vai desligar algumas partes do funcionamento do organismo para que você gaste menos energia. Ele vai parar, por exemplo, alguns estágios de digestão, na verdade, ele vai deixar a digestão mais lenta. E também ele vai desacelerar o seu batimento cardíaco e a sua respiração, já que você está mais relaxado. E é que tá, segundo a ciência, a visão científica do assunto, o sonâmbulo é uma pessoa que, mesmo com todo esse processo de ir desligando o corpo, às vezes acontece de não funcionar direito esse processo de desligar, e o cérebro da pessoa, no caso as partes que deveriam desligar o campo motor dessa pessoa, continua, entre aspas, ligado. Então por isso que geralmente o sonâmbulo levanta da cama e sai andando. Porque no sonho ele tá em pé e andando e se movimentando e falando, e isso acaba meio que espelhando no corpo dele que está deitado na cama. Quando a gente está num estado de sono de qualidade, geralmente
o nosso córtex motor ele desliga os nossos músculos e o nosso corpo. Por isso que em sonho você corre, você voa, você fala, você conversa, e aqui, na realidade, você não fala e não se movimenta da mesma forma que lá no sonho. O que é que acontece no sonâmbulo? Geralmente, pessoas que têm sonambulismo, elas têm também problemas associados à insônia e têm também problemas associados ao próprio sono. Então, geralmente, quando acontece um episódio sonambúlico, é porque o sono dessa pessoa não está realmente em profundidade a ponto de desligar o corpo dela. Então, isso pode ser causado por vários problemas, como, por exemplo, a ingestão de cafeína após as 12 às 14 horas, porque se ainda tem cafeína no seu sangue enquanto você tenta dormir, o seu cérebro ele não consegue desligar direito. Mesmo que você ache que você está dormindo, se você tomou cafeína depois das 14 horas e tem cafeína no seu sangue, você pode achar que você está dormindo, mas na verdade seu corpo está só deitado na cama, aparentemente dormindo. Mas sono de verdade, quem entrar nos estados REM, que é o Rapid Eye Movement, é só quando você realmente não tem cafeína no sangue, quando você realmente entrou num estado de descanso profundo. Então é muito comum que sonâmbulos, eles não tenham uma boa ingestão de cafeína, ou então não façam exercícios, ou então sejam sedentários, enfim, tudo que ajuda a deixar seu corpo mais cansado para você dormir melhor. Se você não faz antes de dormir, e se você tem um dia onde você é mais sedentário, onde você não se movimenta muito, basicamente chega a hora de dormir e o seu corpo, entre aspas, ele não tem o que descansar. Afinal, você já descansou o dia inteiro, já ficou deitado o dia inteiro, já ficou sem fazer muita coisa o dia inteiro. Então, na hora de dormir, o seu corpo ele não chega num estado profundo de sono, porque ele não está cansado para isso. E isso no caso das pessoas que têm sedentarismo. No caso do sedentarismo também, se você é muito gordo, você tem problemas de respiração. Então, daí que vem o ronco. Quando a pessoa ronca muito dormindo, é porque provavelmente a região da garganta, que era responsável por fazer ela respirar com qualidade enquanto ela está dormindo, por ela estar gordinha, não está fechando direito, não está abrindo direito, e aí o ronco é meio que o seu ar saindo, forçando para sair, já que pelo excesso de peso você tá com essa dificuldade aí. Então também pessoas que têm ronco geralmente não dormem bem, tanto que tem pessoas que falam que acordam com o próprio ronco. E por que não dorme bem? Porque o corpo ele não está oxigenando direito enquanto você dorme, exatamente pelo nível de obesidade que você tá. Então também pessoas que têm obesidade ou que têm algum problema associado ao sono como um ronco, também tendem a ter mais chances de serem sonâmbulas. Tirando todos esses fatores biológicos que eu citei aqui de cafeína, de obesidade e de enfim, também existem casos onde o cérebro da pessoa, onde a ligação realmente lá, onde desliga realmente para fazer isso daí acontecer, não desliga direito e aí tem o sonambulismo, que é o que a gente geralmente mais conhece. A pessoa levanta da cama, ela sai andando, ela senta na cama, fica falando, 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 depois ela deita e dorme de novo. E ela fala às vezes coisas sem sentido, ela parece estar conversando com alguém, e o que ela está falando e conversando no sono acaba acontecendo também cá na realidade. Então não tem muito o que temer ou ter, sabe, medo quando você vê uma situação dessa, porque basicamente é um sinal de que a pessoa não está dormindo com qualidade, que ela tá precisando fazer exercícios, que ela tá precisando controlar a quantidade de cafeína e que ela tá precisando ter um dia mais ativo, onde ela se movimente mais e no caso se ela tiver obesa que ela também precisa emagrecer, já que isso aí tá atrapalhando o sono e por isso esse sonambulismo tá acontecendo com ela. A questão é que existem diferentes tipos de sonambulismo e diferentes formas de lidar. Em relação a essa ideia de que não pode acordar a pessoa enquanto ela está sonâmbula, realmente o aconselhável é não acordar ela, porque às vezes é um choque muito grande. Se a pessoa tiver problema de coração mesmo, pode dar problema. Porque imagina aí, você vai dormir, você tá lá, sua mente pensa que você tá deitado dormindo, e aí do nada você acorda, sei lá, na cozinha da sua casa com sua mãe, seu pai, um monte de gente ao redor, perguntando o que é que você tá fazendo lá. Então imagina aí do nada você acordar num lugar diferente. É um susto danado e se a pessoa tiver problema de coração, algo do tipo, ela pode realmente passar muito mal. Então, geralmente não é aconselhável acordar o sonâmbulo, você tenta colocar ele de volta na cama
e tenta buscar ajuda médica. Hoje em dia, geralmente, pessoas que têm sonambulismo, elas têm médico que passa medicamento para poder fazer essa pessoa entrar no estado de sono mais profundo e assim ela não levantar e não ter isso daí. Então hoje em dia é mais controlado, mas antigamente era muito comum muitas pessoas serem sonâmbulas. Tanto que tem uma humorista aqui brasileira que ela mostra de brincadeira o namorado dela que é sonâmbulo. E ela mostra direto os sustos que ela toma com ele de madrugada, que ele levanta do nada. Outro dia ele deu até um tapa nela sem querer e tudo mais. E ele realmente não tem consciência. Porque quando ele acorda ele não lembra de absolutamente nada e ele realmente tem diagnóstico e tudo mais. Então esse daí é o caso mais normal de sonâmbulo. Mas no caso de outros níveis de sonambulismo, esse sonambulismo ele pode se tornar um sonambulismo meio que associado a uma vertente mediúnica. Como seria esse caso? Às vezes, o sonâmbulo, além de levantar, falar, etc., às vezes ele passa comunicações espirituais. Tem alguns níveis de sonâmbulo que meio que incorporam dormindo. E aí é uma problemática danada. Imagina lá, você tá lá dormindo, do nada se incorpora. E, enfim, a família fica assustada, fica com medo, fica sem saber direito o que fazer. Então, na dúvida, se isso acontecer, ore por esse espírito, por esse médium, acalme ele e tenha paciência que vai passar a situação. E quando essa pessoa estiver acordada, recomende a ela a fazer mais orações e buscar cuidar-se espiritualmente melhor. Então, o sonambulismo geralmente está associado a isso daí e você tem que tomar cuidado. Afinal, médiuns sonambúlicos eles têm grandes habilidades a serem desenvolvidas. Se ele desenvolver corretamente, ele pode passar a ter, como é o nome, sonhos lúcidos e controlar esses sonhos lúcidos. E geralmente médiums sonâmbulos, eles têm uma tendência maior a serem médios de incorporação. Caso eles trabalhem corretamente num centro espírita, eles podem desenvolver a incorporação neles. A questão é que a maioria tem medo, a maioria não quer tratar e não quer lidar com isso e só abafa o caso e enfim. Mas geralmente sonâmbulos têm mais facilidade para desenvolver a mediunidade. E esse daí é o sonambulismo normal, é o sonambulismo biológico. O sonâmbulo, da forma que a gente explica no kardecismo, seria o sonâmbulo no sentido de eu tenho controle sobre o meu sono e sobre a minha mediunidade de sono. O sonambulismo, como está sendo dito aqui, seria aquelas pessoas que têm sonhos lúcidos, aquelas pessoas que fazem projeção astral, aquelas pessoas que deitam para dormir, elas fazem várias coisas no plano espiritual enquanto isso, e elas lembram perfeitamente de tudo que elas fazem no plano espiritual quando elas acordam de novo. Então, o sonambulismo, quando é bem tratado, quando não é o sonambulismo natural, ele faz com que esse médium tenha uma grande capacidade mediúnica, porque ele vai com facilidade conseguir sair do corpo, que é aquilo que chamam geralmente de EQMs, que é experiências de quase morte. Geralmente, pessoas que têm experiência de quase morte e se veem fora do corpo, flutuando, ou veem o corpo deitado, etc., são médiums sonambúlicos que, por ter passado por aquela experiência, tiveram essa habilidade de ver fora do corpo. Recentemente, eu estava vendo um caso de um médico legista, que ele teve de fazer uma cirurgia. E quando ele fez a cirurgia, ele foi totalmente sedado com uma hack, com aquela anestesia que apaga por completo. E ele disse que teve uma experiência dessa. Ele conseguiu sair do corpo, ele viu a cirurgia inteira dele, ele relatou para o jornal que ele se viu caminhando por dentro do hospital, que ele viu a conversa dos médicos e tudo mais. Tanto que existem bulas mais recentes dos conselhos de medicina que pedem para que os médicos fiquem em silêncio durante as cirurgias, que evitem conversar sobre assuntos que não tenham relação com a cirurgia, porque mesmo ali apagado, mesmo dopado, a pessoa às vezes ouve e lembra do que foi dito ou conversado enquanto ela estava lá. E também tem novas bulas que falam que, mesmo que tenha alguma complicação ou alguma coisa durante a cirurgia, que os médicos não devem falar ou se espantar ou falar alguma coisa que possa causar medo. Porque tem vários relatos de pessoas que, após acordarem, elas lembram de conversas que os médicos tiveram, ou da opinião que o médico deu para outro, que aquela ali não tinha jeito, que aquilo ali não ia se recuperar. Enfim,
Inclusive, tem relatos de pessoas que viram, de novo, tudo o que aconteceu durante essa experiência. E um dos relatos que eu vi que eu achei interessante foi de um rapaz que ele foi fazer uma cirurgia e antes de ir fazer a cirurgia ele esqueceu de tirar o relógio dele. E aí quando começou a cirurgia, uma das enfermeiras viu que ele estava de relógio, tirou o relógio dele e colocou numa gavetinha dentro da sala cirúrgica para depois entregar a ele. Só que a enfermeira esqueceu que ela tinha tirado o relógio dele. Como geralmente a pessoa já vai para a sala de cirurgia sem nenhum objeto, ninguém também lembrou de que tinha de devolver algo para ele. E aí, quando ele acordou da anestesia, já no quarto dele, horas e horas depois, quando a anestesia acabou, ele falou que ele lembrava de toda a cirurgia e que ele viu tudo o que aconteceu. E a enfermeira ficou incrédula: não, não tem como o senhor lembrar, você estava completamente apagado, etc, etc. E ele falou: pois então, vá lá na caixinha tal, no espaço tal, porque meu relógio ficou lá. E eu vi na hora que a enfermeira fulana tirou o relógio de mim. E nessa hora que foi tirado o relógio, ele já estava completamente apagado pela anestesia. Então, isso daí eu estou explicando tudo porque tem relação com o sonambulismo. Tudo que está associado a você estar, entre aspas, apagado, dormindo, e ainda assim você ter algum tipo de consciência, está associado ao sonambulismo. E isso daí mostra também, mais uma vez, que foi uma experiência onde ele realmente estava ali em espírito. Afinal, se ele estava completamente apagado e dormindo, os olhos dele estavam fechados e ele não tinha como ver quem tirou o relógio dele. E, de novo, ele estava apagado dormindo e a barriga dele estava aberta durante a cirurgia. Então, de novo, ele estava completamente apagado. E ainda assim, ele relatou e viu quem tirou o relógio dele e onde colocou. Tanto que a própria enfermeira falou: nem eu lembrava que eu tinha colocado nesse lugar, como é que o senhor sabe disso? Então, tem várias experiências hoje em dia, graças a Deus, com a internet. Vocês podem acessar aí, tem várias experiências de pessoas que contam: ó, eu tava na cirurgia, eu ouvi o médico fofocando sobre tal coisa. Eu ouvi o médico falando que trai a mulher conversando com outro médico. E como é que a pessoa sabia disso se ela tava apagada? Com um tipo de anestesia que, tipo, faz até elefante apagar. Imagine aí. E aí falam hoje em dia que os conselhos de medicina recomendam que você faça silêncio, que você não coloque música, que você evite qualquer tipo de diálogo durante a cirurgia, porque tem relatos sérios de pessoas que lembram de absolutamente tudo. E que, em muitos casos, isso acabava atrapalhando até na recuperação do paciente. Porque se o médico falasse durante a cirurgia: rapaz, vai ser difícil desse tendão aqui se recuperar, muitas das vezes, ou o cara lembrava depois, ou ele voltava com uma impressão de que não daria certo a cirurgia. E começaram a ter realmente vários casos comprovando de que é melhor mesmo evitar que se falar. Mesmo a pessoa estando dormindo em completo sono, o ouvido dela continua ouvindo tudo. O nervo auditivo ele continua ligado. Então isso daí é uma espécie de sonambulismo. Se você consegue ter consciência de coisas que acontecem ao seu redor enquanto você dorme, isso é um sonambulismo. E tem vários, de novo, vários casos hoje em dia de pessoas que contam e relatam coisas que você fica assim: nossa, como essa pessoa sabe? Como é que essa pessoa lembra? Vários relatos de experiência de quase morte que as pessoas dão detalhes que você fica assim surpreso de como é possível a pessoa lembrar daquilo. E o sonambulismo está associado exatamente a isso, uma grande habilidade de você sair do seu corpo, às vezes consciente ou às vezes inconscientemente, às vezes querendo ou não querendo, e de você conseguir lembrar do que você fez fora do seu corpo enquanto estava lá. Tanto que o outro nível de sonambulismo, eu estou mostrando aqui a pergunta e não estou lendo, porque obviamente está no livro. Se vocês quiserem aprender sobre, será só ir lá na pergunta, ler e pronto. Mas se vocês lerem depois e tiverem dúvidas, me mandem que eu respondo. E de novo, essa palestra aqui já foi feita, eu já li essas perguntas e já respondi cada uma. Mas o nível após o sonambulismo é o nível do êxtase. E êxtase nada mais é do que um nível de sonambulismo onde a pessoa tem total controle. O que seria o êxtase ou o estático? Eu já falei para vocês aqui que tem monges e tem alguns tipos de religião onde você tem a clausura,
onde você fica preso num local, onde você medita nesse local sem parar e você desenvolve habilidades. O monge estático, ou então a pessoa que tem mediunidade estática, é aquela pessoa que tem uma grande facilidade de meditar e uma grande facilidade de sair do corpo. E que nem eu citei para vocês na última palestra, é muito comum em testes para esses monges eles serem levados, sei lá, para a Avenida 7, no meio do auge dos vendedores gritando, para a Avenida Paulista, para 25 de março, para uma grande metrópole. Eles sentam no meio da rua com um monte de gente passando, um monte de gente conversando, zoada de carro, zoada de carro de som, e eles têm que meditar lá no meio desse local e conseguir sair do corpo. E conseguir andar fora do corpo, passear fora do corpo e voltar para o corpo e lembrar de tudo. E lá eles são testados muito a sério. Às vezes você tem que sair de um quarto e ir até o outro e falar o que é que o monge que está no outro quarto está segurando, qual objeto que tem lá em cima da cama ou da mesa, enfim. E eles passam por vários testes assim para testar se eles realmente desenvolveram ou não a habilidade sonambúlica. E o estático é exatamente esse tipo de médium que tem uma grande facilidade de fazer isso. Uma vez eu vi um livro que tinha um médium estático numa casa espírita, que ele conseguia, durante as reuniões mediúnicas, sair do corpo. E antes de começar a reunião mediúnica, ele já começava a meditar, ele saía do corpo dele e ele começava a ver os espíritos que estavam no local. E ele já dizia: Ó, fulana, você vai incorporar um espírito assim, assim, assado, ele não encarna desde o ano tal, ele tá preso em casa apegado à família. Ó, fulana, do lado de você tem um espírito que vai ser puxado do umbral, seu guia falou para você se preparar, fazer tal oração, tal coisa. E ele, depois, na hora dele incorporar, ele saía junto com o guia dele, ele lembrava de absolutamente tudo, junto com o guia ele ia até o umbral e ele abraçava algum espírito, ou tocava algum espírito, e ele incorporava cá no centro espírita e fazia trabalhos lá do outro lado. Então, um médium estático é esse médium que tem uma facilidade tamanha de fazer uma projeção astral, igual naquele livro, naquele filme Doutor Estranho, para quem já assistiu, que sai do corpo físico com a maior facilidade, vê tudo, faz tudo e tem completa lucidez. Então aí seria a mediunidade de êxtase, que é você ter um nível de controle tão grande a ponto de você sair e voltar a qualquer instante. Tanto que é muito comum pessoas que têm esse nível de mediunidade ficarem até com medo de não querer mais voltar para o corpo, porque elas têm experiências tão grandiosas fora do corpo que às vezes para elas voltar é um absoluto tédio, porque para elas a vida física deixa de ser tão interessante. Tanto que tem casos, depois pesquisem as palestras do Laércio Fonseca no YouTube, onde ele conta sobre como é o processo de rito desses monges. Ele tem locais que você tem que ficar em clausura, preso em cavernas. Você fica preso numa caverna mais de um mês, sozinho. Às vezes esses monges, eles nem se alimentam, eles só tem que ficar lá, preso dentro da caverna, só deixam água para ele. E ele fica meditando sem parar por quase um mês lá dentro. Fecham completamente a caverna, ele fica totalmente no escuro e sozinho. E ele vai lá e medita, medita, medita até ele conseguir sair do corpo, até ele conseguir chamar alguém em espírito fora do corpo, dependendo do caso, enfim. Mas aí é um caso de clausura super complicado, super complexo. E aí tem todos esses relatos de como é feito isso lá e é um negócio assim absurdo. De novo, vejam as palestras do Wagner Borges também no YouTube, onde ele conta vários casos de projeção astral dele e das visitas que ele fez no plano espiritual, de locais que ele foi. E de novo, é muito interessante, é muito bonito quem consegue ter uma mediunidade assim tão mais aflorada. E de novo, você pode desenvolver isso através da meditação, com constância, da dedicação, do processo de autoconhecimento até chegar nesse nível aí. Tanto que, como eu falei, eu vou também falar um pouquinho sobre a mediunidade de bicorporeidade hoje, já que a bicorporeidade ela tem associação com o sonambulismo e com essa prática de sair do corpo com facilidade. O que seria a bicorporeidade? Corporeidade é o seu corpo, então você tem um corpo aí. Bicorporeidade seria você ter dois corpos ou estar em mais de um local. E a mediunidade de bicorporeidade faria um médium, por exemplo, estar aqui, mas ele, sei lá, dormir e o corpo dele está em outro lugar, ou o espírito dele está em outro local. E tem também casos como o corpo mesmo físico, duas pessoas, a pessoa é vista no mesmo local em locais diferentes.
Tanto que tem uma atriz da Globo, Alessandra Maestrini, que ela contou naquele Que É Isso, Porchat, de como várias vezes isso aconteceu com ela, de familiares verem ela na rua, conversarem com ela, e ela tá em casa, na casa dela, e que ela não entendia isso até que um dia falaram para ela o que era. Para explicar melhor para vocês o que é bicorporidade, eu vou contar o famoso caso de Santo Afonso de Ligure e de Santo Antônio de Pádua. Eu também já li isso aqui e já expliquei em palestra, mas eu vou reler esse caso porque ele é muito interessante para a gente entender como é que funciona a bicorporidade e também como é que funciona essas mediunidades projetivas de sair do corpo. Porque hoje em dia as pessoas não têm o costume de ler, mas tem muitos livros contando sobre casos desse, de cientistas na época tentando explicar por que isso acontecia. Tem os casos de Kate King, de materialização, enfim. Tem casos até de médiums irem para faculdades da época para poder mostrar que eles realmente conseguiam levitar, enfim. Porque foi se perdendo esse costume. Ah, e por que hoje em dia não tem isso? Gente, hoje em dia o pessoal não consegue fazer coisa normal, que é tudo acomodado. Imagina um fenômeno como esse, tão espiritual. Hoje em dia os objetivos são outros. Eu também já fiz outra palestra onde eu explico melhor do porquê muitos fenômenos mediúnicos hoje em dia não acontecem. Mas o foco principal aqui é mostrar como historicamente isso aqui foi visto por muitas pessoas e de que isso daí realmente aconteceu em muitos momentos da história e tem vários relatos. Deixa eu achar aqui o começo do caso para eu ler para vocês. Vou tentar ler rapidinho, mas de novo é muito interessante, então vale a pena prestar atenção. Eu acho que é aqui mesmo que começa. Cadê? Outra senhora reside em província. Vou ler mesmo os casos, que é legal. Esses dois fenômenos são variáveis das manifestações visuais, e por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação deles que se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do espírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito readquire parte da sua liberdade, isso é, isola-se do corpo e nesse estado em que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer esteja morto, traz sempre o envoltório semimaterial, que é o perispírito, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Muito positivo é muito confirmado. Então vai contar que alguns casos de experiências de bicorporidade de uma pessoa estar em dois locais ao mesmo tempo, ou de verem o espírito de uma pessoa num local onde ela não estava. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros análogos consultando suas próprias reminiscências. No caso, perguntando aos filhos ou os netos dessas pessoas. A mulher de um de nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, mas com quem jamais falara. Grande terror lhe causou essas aparições, não só porque, na época em que se deu, ela ainda não conhecia o espiritismo, mas também porque se produzia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva, aquelas horas provavelmente dormia, assim, enquanto na sua casa seu corpo material repousava, seu espírito com o respectivo corpo fluídico ia à casa da senhora em questão. Por que motivo é que se não sabe? Diante de tal fato de tal natureza, um espírita iniciado nessa espécie de fenômeno ter-lhe ia perguntado. Disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, sumia do nada. De todas igualmente após a desaparição,
cuidou-se de certificar que as portas estavam bem fechadas, bem trancadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhes os aposentos. Essa precaução lhe deu a prova de estar sempre completamente acordada na ocasião de não haver sido joguete de sonhos. Então, essa mulher ela estava acordada de noite no quarto dela. Do nada ela via essa vendedora de frutas aparecer no quarto dela. Do nada essa vendedora de frutas sumia e ela ficava assustada de ver uma cena tão real. Ela via a vendedora como se ela estivesse vendo um ser vivo. Ah, mas e se ela fosse esquizofrênica, ela tivesse tendo ataque de esquizofrenia? Pô, é possível, pode ser. Mas por que do nada e por que essa vendedora de fruta em específico que ela nem conhecia? De novo, isso daí aconteceu várias vezes e com pessoas diferentes da casa vendo essa mesma vendedora de fruta lá. Então, não era um fenômeno apenas da cabeça de uma mulher. Tinha vários casos. Cada caso aqui vai deixando mais sério em nível de veracidade, a ponto de, por exemplo, o caso de Santo Antônio, ter provas, por exemplo, a assinatura dele num livro lá da época, provando que ele realmente estava numa reunião, num tribunal lá em uma cidade, e ao mesmo tempo também ter prova de que ele estava pregando para mais de 30 pessoas numa igreja em outro local. Mas bora lá para continuar até essa daí aparecer. De outras vezes, viu da mesma maneira um homem que lhe era desconhecido e certo dia viu seu próprio irmão que se achava na Califórnia. Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real que no primeiro momento acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir-lhe a palavra. Então ela viu o irmão dela na casa dela com tanta realidade que ela achou que ele realmente tinha voltado de viagem. Também tem outro caso desse livro aqui que conta o caso de uma moça que ela várias vezes via em sonho e também na casa dela um rapaz. E que meses e meses depois, quando ela nem lembrava mais dessa situação, ela teve de fazer uma viagem para outra cidade. E quando ela chegou nessa outra cidade, ela encontrou exatamente o mesmo rapaz que ela via nos sonhos e apareceu na casa dela com as mesmas feições. Alguém que ela nunca tinha conhecido na vida. E aí continua. Logo, entretanto, o vulto desapareceu sem dar-lhe tempo de conversar. Uma carta posteriormente lhe chegou e trouxe-lhe a prova de que o irmão que ela vira não morrera. Essa senhora era o que se pode chamar de médium vidente natural. Mas então, como acima dissemos, ainda nunca ouviu falar em médiums. Então isso aconteceu na época que ela nem sabia o que era mediunidade. Mas bora para outro caso. Outra senhora, residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu-o perto de sua cama, sentado numa poltrona e a tomar de quando em quando uma pitada de rapé. Tinha ares de vigília. Surpreendida com semelhante visita a tais horas, quis perguntar-lhe por qual motivo ele estava ali na casa dela, mas o senhor lhe fez um sinal de que não falasse e não tratasse e tratasse de dormir. De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passado alguns dias, tendo se restabelecido, recebeu a visita do dito senhor, mas em uma hora mais própria, no caso de dia, sendo que dessa vez era ele realmente quem estava lá. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, os mesmos modos, eram o mesmo homem. Persuadida de que ele a visitara durante a enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo que se dera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo que não tinha a satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora do que eram os fenômenos espíritas, compreendeu de que se tratava, mas não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente foi um sonho. E ela estava completamente acordada na cama dela, deitada, e ela viu esse tal homem lá, o tal espírito dele. E aí tem explicações. Ah, por que esse espírito estava lá? Talvez o espírito dele tinha habilidades mediúnicas e ele, acordado, não sabia. E talvez o fluido dele estava sendo utilizado para ajudar na cura dessa moça. Mas, de novo, até agora são casos que, tipo, um cético poderia refletir e dizer: ah, não, é só a cabeça dela criando coisa. E aí continua. É mais provável que dirão os incrédulos.
os espíritos fortes e que para eles mesmos o sinônimo da pessoa do espírito. O certo, entretanto, é que a senhora de quem falamos, do mesmo modo que a outra, não dormia. Então, é que sonhar acordada ou por outra tiveram alucinação? Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo que não se compreende, a alucinação. Como, porém, já rebatemos suficientemente essa explicação, prosseguiremos dirigindo-nos nos que podem compreender. E aí continua. Eis aqui agora outro fato ainda mais característico e de grande curiosidade. Teremos de ver como poderia explicá-lo unicamente por imaginação. Trata-se de um senhor provinciano que jamais quisera casar-se, malgrado as instâncias de sua família, muito insistira notadamente a favor de uma moça residente em uma cidade próxima e que ele jamais viu. Então, tinha um homem mais velho, a família estava enchendo o saco dele para casar e disseram que iam casar ele com uma moça de outra cidade que ele nunca tinha visto na vida. Um dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de se ver em presença de uma donzela vestida de branco e com a cabeça ornada por uma coroa de flores. Disse-lhe que era sua noiva, estendeu-lhe a mão e ele tomou nas suas mãos, vendo-lhe num dos dedos um anel. Então ele viu uma mulher chegar no quarto dele de noite, do nada. Ele viu essa mulher toda bonita, arrumada com vestido de noiva, dizendo: Eu sou a sua noiva, eu estou aqui na sua frente, e ela ainda mostrou o anel de compromisso para ele. E ele nunca tinha visto a tal moça da outra cidade. Ao cabo de alguns instantes, desapareceu-se tudo. Surpreendido com aquela aparição, depois de se haver certificado de estar perfeitamente acordado, inquiriu se alguém lá estivera durante o dia. Responderam-lhe que, na casa, pessoa alguma fora vista. Decorrido um ano, cedendo às novas solicitações de uma parenta, resolveu-se a ir ver a tal moça que lhe propunham. Então, era uma moça de uma cidade diferente da dele, e naquela época cidades entre si eram distantes. Demorou um ano para ele ver essa tal dessa mulher, e só depois de um ano ele foi tal ver essa tal mulher. Decorrido um ano, cedendo a novas solicitações de uma parenta, resolveu-se a ir ver a moça que lhe propunham. Chegou à cidade onde ela morava no dia da festa de Corpus Christi. Voltaram todos à procissão e uma das primeiras pessoas que lhe surgiram antes os olhos, ao entrar ele na casa um dia, foi uma moça que lhe não custou reconhecer como a mesma que lhe aparecera naquela noite. Trajava tal qual a aparição, porquanto se verificava também num dia de Corpus Christi. Então ela estava vestida da mesma forma, com a a roupa branca, com tecido na frente do rosto, com flores adornando ela, porque era dia de Corpus Christi, tinha procissão na cidade, e ela tava com anel, só que no caso era o anel que geralmente colocavam tipo para Cristo ou algo do tipo. Então ele viu exatamente a mesma mulher que ele tinha visto um ano atrás na casa dele em outra cidade. Ficou atônito ao ver a tal mocinha. Por seu lado, soltou um grito e sentiu-se mal. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor um ano antes, em dia igual ao que estavam. Então, a mocinha também, ao ver o cara na casa dela, gritou e tomou um susto. O que é que esse homem tá fazendo aqui? É o homem que estava no meu quarto. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor um ano antes, em dia igual ao que estavam. Então ele também estava com a mesma roupa que ela viu. Realizou-se o casamento dos dois e isso ocorreu em 1835, época em que ainda não se cogitava a existência e a ideia de espíritos. Acrescendo que ambos os protagonistas do episódio são extremamente positivistas, extremamente céticos e descrentes em qualquer coisa espiritual, e possuidores da imaginação menos exaltada que há no mundo. Chamou de burro de uma forma sutil aí. Mas basicamente tá dizendo, ó, são um tipo de pessoa extremamente cética, totalmente descrente e que não acredita de jeito nenhum que isso foi um fenômeno espiritual. Mas os dois relatam com veemência que eles dois passaram por essa mesma situação na mesma noite, da mesma forma.
Dirão talvez que ambos tinham o espírito despertado pela ideia da união proposta e que essa preocupação determinou a alucinação. Então vai ter gente que vai dizer, como falou que ia acontecer um casamento, que tinha alguém interessado, ele deve ter alucinado, deve ter criado na cabeça dele essa visão é, dessa tal moça. Mas peraí, como é que ele e ela tiveram a mesma alucinação na mesma noite? Como é que os dois, sendo que ele nitidamente nem queria casar com essa menina, não estava nem pensando tanto assim no assunto, teve essa mesma visão com ela? Como é que ele viu até a roupa que ela estava usando um ano antes? Vou reler. Dirão talvez ambos que tinham um espírito despertado pela ideia da união proposta, e que essa preocupação determinou uma alucinação. Imagine aí, duas pessoas extremamente céticas terem a mesma, entre aspas, alucinação na mesma noite, no mesmo dia. Importa, porém, não esquecer que o marido se conserva tão indiferente a isso que deixou passar um ano sem ir ver a tal pretendida esposa. Então ele estava tão emocionado, ele estava querendo tanto essa mulher, que ele esperou um ano para ir ver ela. Então, nitidamente, a mente dele não estava interessado em querer casar com essa mulher. Provavelmente já tinham tentado casar ele com várias e ele toda vez já tava de saco cheio disso. Ele nem ligava pra situação. Demorou um ano pra ele ver a mulher. Mas não, o cético vai dizer que ele tava lá alucinando de desejo. Mesmo, todavia, que se admita essa hipótese, ainda ficaria pendendo da explicação da aparição dupla. A coincidência do vestuário com o do dia do Corpus Christi e, por fim, o reconhecimento físico recíproco ocorrido entre pessoas que nunca haviam se visto antes em quaisquer circunstâncias e que não pode ser produto assim da imaginação. Como o tempo não me permite continuar, eu vou parar por aqui, mas tem vários outros relatos aqui, vários textos, vários causos como este, onde vai se contando eventos de bicorporeidade, e a cada caso que vai descendo, a história é mais ainda comprovada e mais ainda se mostrando o quanto não é mero acaso, e de como realmente é um negócio tão doido que nossa, não tem nem explicação, a não ser talvez a bicorporeidade. Eu trouxe esse caos aqui porque me perguntaram aqui depois que terminou a gravação de uma dessas palestras sobre o que era isso, porque uma das médiums aqui citou ter vivido isso daí, a sensação de estar na casa dela e ao mesmo tempo em outro local, de que ela via estar lá no local, ela via estar nos dois locais e que ela ficou confusa sem entender o que estava acontecendo e ela também tinha esses fenômenos sem qualquer controle. Do nada ela se via em dois locais ao mesmo tempo e ela achou que estava ficando dojona. Mas não, é só a mediunidade de bicorporeidade, tanto que ela teve esse fenômeno algumas poucas vezes na adolescência e depois não teve isso novamente. Mas depois, curiosamente, como eu falei, ela acabou descobrindo que era médio de incorporação e enfins. Por hoje é só, vou ter que parar por aqui por causa do tempo, mas na próxima eu talvez leia esses outros causos aqui e me aprofunde talvez mais na bicorporeidade, se for de curiosidade de vocês. Não se esqueçam, o sucesso é a única possibilidade.